Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe essa noite de estudo, trabalho aqui na nossa querida casa de Fabiano. As primeiras palavras é de gratidão a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês, estudando a doutrina espírita, conversando com vocês sobre doutrina espírita. Até teve um amigo lá na nossa casa que falou assim: Carlos Alberto, você deve ter escolhido essa prova, a prova da chikungunya. Eu falei, com certeza essa eu não escolhi. Essa eu peguei mesmo, foi por acaso mesmo. Mas faz parte da vida e vamos lá, né? A gente não pode parar. Hoje nós temos uma grata missão de falar sobre obsessão e desobsessão. Tem aqui a questão 459, ela fala sobre a influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Essa questão é clássica, nós vamos escutar muito falar dessa questão. 459, Kardec pergunta: os espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações? Resposta: sob este aspecto, a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. Então, mediante isso, no capítulo Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, a gente já vai percebendo que nós estamos sempre sofrendo influência espiritual, seja ela boa ou difícil. Vai depender muito da nossa sintonia, da nossa afinidade. Como anda o nosso pensamento, como nós estamos agindo diante da vida. É tão importante, e nós precisamos fazer uma reflexão, primeiramente com Jesus. Porque Jesus foi o grande fundador no planeta Terra da desobsessão. Em muitos momentos, ele mostrou para nós que o caminho que nós devemos tomar era o caminho do amor. Então, houve momentos em que Jesus disse: reconciliai com os vossos inimigos enquanto estiveres com eles no caminho. Isso é importante. Eu lembro de um amigo, nós trabalhávamos com evangelização de crianças especiais, e esse amigo, um amigo que me ensinou muito, uma vez nós estávamos estudando essa passagem de Jesus, antes de começarmos o trabalho. Aí ele falou assim: eu tenho uma história na minha vida que até hoje eu carrego isso comigo, e hoje eu vou passar para você, eu vou desabafar contigo. Ele me contou que tinha um amigo já de muitos anos, e que, de repente, por uma razão qualquer, houve uma grande discórdia entre os dois. E deixaram de se falar. Passou o tempo. E todo dia, dizia para mim ele, todo dia eu pensava: eu preciso ligar para fulano. Eu preciso ligar para fulano. Mas ele falou para mim: mas, Carlos, o orgulho não permitia. E eu não ligava. Mas passou o tempo, foi passando o tempo, e um belo dia eu resolvi ligar. E aí venci o meu amor próprio, venci tudo, e liguei. E quando liguei, a filha dele atendeu o telefone. Eu disse: aqui é fulano, chama o teu pai, que eu preciso falar com ele. E ela informou ao meu querido amigo que o seu pai
havia desencarnado já fazia um mês. Ele falou: Carlos Alberto, que tristeza que me deu. E nós estamos estudando uma lição, que essa lição eu carrego comigo sempre. Reconciliai com seus adversários enquanto estiverem com ele no caminho. Por que que eu deixei isso para depois? Por quê? E agora? Nós somos espíritas. Nós somos espíritos. E como espírito, nós somos imortais. Pelo fato dele estar desencarnado e você encarnado, não quer dizer que você não possa pedir desculpa ou pedir perdão a ele. Então, veja como Jesus já trabalhava em nós essa questão da inimizade, né? Então, em muitos momentos, dizia Jesus para a gente: amai os vossos inimigos. Olha, continuava ele trabalhando. Ama teu próximo como a ti mesmo. E Jesus ia fazendo uma grande terapia conosco, nos mostrando que devemos ter, né, estar imbuídos da capacidade de amar. Nós precisamos amar. Porque muitos sofrimentos há na vida pela falta de amor. Muitos são os desequilíbrios pela falta de amor. E aí nós vamos dando vazão às nossas afinidades e às nossas sintonias. O Espírito Meramês, ele nos diz que diga-me quem és, que eu te direi quem são teus seguidores. Deixa eu ver como você é, né? Como você atua na vida, e eu vou dizer para você quem são os amigos que te acompanham. Ele diz isso para nós. E assim, nós chegamos na casa espírita, e muitas vezes, quando chegamos na casa espírita, nós costumamos dizer assim: eu não vim pelo amor, eu vim pela dor. É muito comum nós escutarmos isso. Eu até digo assim: eu nem sei se vim pelo amor ou pela dor. Eu devo ter vindo pelo amor dos espíritos, né? Dos amigos espirituais. Mas eu conto que eu passei na porta de um centro e eu fui empurrado para dentro do centro. Quando eu vi, eu já estava lá dentro. Eu nunca mais saí, porque eu me internei ali mesmo. Mas a gente fala: eu vim pela dor. A dor faz parte ainda da nossa vida. Então, muitos vão chegar pela dor, porque muitos vão querer respostas para suas perguntas que não calam dentro dele. E essas perguntas, muitas vezes, elas dizem que, afinal de contas, por que eu sofro? Por que a dor? Por que tudo está confuso? E aí, nós buscamos o atendimento fraterno da casa. Quando nós buscamos o atendimento fraterno, nós vamos ali, através da nossa conversa, do nosso desabafo, começar os primeiros passos dentro daquela casa espírita, dessa ou de qualquer outro tempo espiritual. E o primeiro passo, preste atenção, é o conhecimento. É o conhecimento. E nós vamos aprendendo, nesse conhecimento doutrinário, há uma coisa muito importante: a conhecermos a nós mesmos. Vamos dando os primeiros passos. Afinal, quem sou eu? Já vamos descobrindo que eu sou um espírito. Como espírito, eu sou imortal.
Tem uma vida, várias existências. E nessas existências, eu vou descobrindo que eu preciso vir e voltar melhor. Eu vou melhorando. Atendimento fraterno. 2 momentos da nossa experiência. Primeira, alguém chegou para mim e disse assim, com uma cartinha do plano espiritual. Não lembro se eu já contei isso aqui, mas se eu contei, eu vou contar outra vez. Uma cartinha do plano espiritual, que disse assim, Carlos, o Espírito está me convidando para os estudos doutrinários da casa. Era a primeira vez que esse companheiro estava chegando na casa. Eu disse para ele, mas qual é a dúvida? Não, a minha dúvida não é, eu vou te dizer só um problema que tem aí. Ele está me chamando para mim entrar para o Espiritismo. Mas eu vou te perguntar uma coisa, se eu entrar para o Espiritismo, eu vou ter que mudar? Isso aí não dependeria de mim, né? Eu falei assim, quando a gente conhece a verdade, nós vamos realmente buscando um trabalho de reforma. Muitas vezes muito difícil. Trabalho sempre é difícil. O trabalho da reforma íntima. Já imaginou a gente fazendo uma reforma na nossa casa? Que trabalheira! Às vezes a gente diz assim, era melhor ter derrubado a casa e ter construído outra. Que era mais fácil. A gente pensa dessa forma. Por quê? Porque a reforma está dando trabalho. A reforma íntima dá trabalho. Eu falei assim, então, se você também estivesse na Igreja Católica, se você estivesse na Igreja Protestante, estivesse na Umbanda, onde você estivesse, você também não precisaria mudar? Ou se não tivesse em lugar nenhum. Eu conheço pessoas que não professam nenhuma religião, mas que fazem caridade, que ajudam. Entendeu? Aí, mostrei. Um outro momento foi um outro companheiro. Ele me procura e diz assim, bom, eu já venho há um tempo na doutrina espírita, estudando aqui, não um tempo curto, né? Então, lá no atendimento, ele falou para mim, esse negócio de doutrina fica ensinando a gente a ser bom, a fazer o bem, né? Eu falei, mas justamente o bem consiste no único objetivo da vida, falei para ele. Mas o que eu ganho com isso? Eu falei, muita coisa. Eu vejo pessoas que não fazem o bem e que estão se dando bem. Então, vai vendo como o pensamento vai refletir. Mas quando nós estamos aqui, nós estamos renunciando a um tempo para o nosso aprendizado. Nós estamos aqui renunciando a um tempo para a mudança das nossas afinidades. Aqui, quantos de nós aqui, quando se depara com uma dificuldade qualquer, e que ainda sentimos a raiva, mas que a gente pensa assim, não posso dar vazão a isso. E a gente vai dominando, aos poucos, esses sentimentos. Isso é um trabalho que nós estamos fazendo, de mudança de sintonia. Tá? Mas aonde o desequilíbrio, a desarmonia impera, é claro que a gente vai ter a sintonia que nos espera. Uma vez nós fomos a uma casa, aliás, eu nem fui, né? Minha esposa que foi, o nosso saudoso presidente, eles foram fazer um evangelho, foram inaugurar um evangelho nessa casa, etc. E, através da mediunidade do nosso presidente, ele detectou umas manchas
pretas na parede. Parede todas manchadas, todo escuro. E aí fez todo o trabalho, né? Ele conversou lá com o pessoal, e quando ele voltou, que saiu do centro, ele faz um comentário. A casa estava com as paredes impregnadas, porque se fala muito palavrão dentro dessa casa. Então, as paredes da casa, todas impregnadas. Então, quando nós estamos liberando esse tipo de atuação na vida, nós estamos tendo como retorno aquilo que nós merecemos. Então, vamos lá. O primeiro trabalho a ser feito aqui é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos tem algumas questões, bem dentro da intervenção dos espíritos do mundo corporal, que fala dos convulsionários. É bem interessante porque, geralmente, a gente passa batido por esse texto. Por quê? Ou porque não entendem bem, ou porque passa mesmo. Tá? Vamos buscar coisas mais interessantes. Mas isso aqui, ele fala dos convulsionários, ou seja, ele diz assim na 481, só para a gente começar: os espíritos desempenham algum papel nos fenômenos que se produzem nos indivíduos designados sob o nome de convulsionários. Convulsionários de convulsão, pessoas que têm convulsão. Sim, e muito grande, assim como o magnetismo, do qual se originam em primeira instância, porém, o charlatanismo tem como frequência explorado e exagerado estes efeitos, o que os fez cair no ridículo. Na subpergunta A, Kardec pergunta: e de que natureza são geralmente os espíritos que concorrem para esta espécie de fenômenos? Pouco elevada. Acreditais que espíritos superiores se divirtam com coisas semelhantes? E como o estado anormal dos convulsionários, como o estado anormal dos convulsionários e dos crisíacos pode se estender subitamente a toda uma população, com efeito simpático. As disposições morais se comunicam muito facilmente em alguns casos. Não sois alheios o bastante aos efeitos magnéticos para não compreenderdes isto, e a parte de certos espíritos devem aí tomar devido à simpatia por aqueles que os provocam. Ou seja, esse acontecimento, ele é estudado justamente por aquelas pessoas que têm convulsão através de uma obsessão coletiva. Aí, quando nós estudávamos isso, alguém disse assim: mas isso era uma coisa que lá no século XIX poderia ter acontecido. E aconteceu mesmo. François Paris, que era um religioso, que era seguidor de Jansênio, jansenista, ele fazia muito bem, era muito caridoso. Então, ele desencarnado no seu túmulo, os seus fiéis, quando iam lá no cemitério e tocavam no seu túmulo, eles entravam em convulsão, em convulsões. Aí se estuda isso, houve cidades, lugares em que a cidade, aquelas pessoas, várias pessoas entravam em convulsão, muitas iam parar em hospitais, etc. E, às vezes, aí os companheiros diziam assim: mas será que isso ainda existe hoje? Olha só, isso aqui eu guardei. Esse jornal aqui é o Jornal Extra, terça-feira, 15 de junho de 2010. Olha aqui o que diz esse jornal: transe em sala de aula no Ceará.
Fenômeno em cadeia leva, num único dia, 25 estudantes ao hospital. Alguns alegam ter visto espírito de ex-aluno. Então, ele mostra aqui que houve uma convulsão em cadeia dentro dessa escola. E o que é mais interessante, que psicólogo, médicos, todo mundo que tentava explicar o caso, falavam de tudo, menos de obsessão espiritual. Menos de obsessão espiritual. Foi problemas seríssimos mesmo. Então, essa questão da obsessão coletiva, isso foi tratado em 3 questõezinhas por Kardec, para que a gente possa entender que, de repente, numa situação em que o nível de equilíbrio daquelas pessoas que convivem naquele determinado lugar, pode acontecer uma situação de uma convulsão coletiva, ou seja, de uma obsessão coletiva. No Livro dos Médiuns, Kardec, ele procura distinguir as obsessões de 3 formas. Primeiro, a obsessão simples, depois a fascinação e depois a subjugação. Então, ele diz assim, uma obsessão simples é quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, está tratando do médium, se imiscui de seu malgrado nas comunicações que ele recebe e impede de se comunicar com os espíritos que se apresentam em lugar que são evocados. Ou seja, ele fala da obsessão simples, que é uma obsessão que nós detectamos esse mal-estar. A gente pode lembrar de alguma coisa em que nós detectamos que tem alguma coisa que está interferindo e que não está bem com você. Então, quando a gente fala que ele fala do médium, vocês poderiam dizer assim, bom, ele está falando do médium, mas eu não trabalho como médium. Mas na questão 59, ele diz assim, todos são médios, num grau qualquer. Todos nós somos médios de um grau qualquer. Todos nós... por exemplo, quando nós buscamos a casa espírita, a gente não diz apenas que os médios buscam a sua reforma íntima. Todos nós que estamos na casa espírita buscamos, através do conhecimento doutrinário, essa nossa reforma. Vai ser mais difícil para um, mais difícil para outro? Não importa. Aos poucos, nós vamos trabalhando esse sentido. Mas quando a obsessão, ele diz assim, ela é simples porque ela é detectada. E se ela é detectada, ela, no momento em que ela é trabalhada, na desobsessão, ela facilmente se registra. A fascinação, ela já possui um perigo, aí já fala diretamente ao médium, no trabalho do médium. A fascinação tem como consequência muito mais grave. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. Nessa fascinação, o espírito ele já tem uma forma de atuar diferente. Na obsessão simples, o espírito não está nem aí se ele vai ser detectado ou não. Ele interfere, ele faz... Mas você está sofrendo uma obsessão, ele não está nem preocupado com isso. Mas na fascinação, esse tipo de espírito, ele sabe muito bem como ele está trabalhando isso. Ele é ardiloso. E ele vai trabalhar justamente no ego do médium, na vaidade do médium, orgulho do médium. Eis aí o perigo, tá? Quem já leu esse livro Aconteceu na Casa Espírita, quem não leu, leia, porque é bem interessante esse livro e já foi alvo de muitos estudos em casa espírita.
com a médium que sofre esse tipo de interferência. E como esses espíritos iam trabalhando o ego dela. Até mesmo aqueles que iam tomar passe com ela, os próprios obsessores, reativavam energeticamente aqueles companheiros para que ela percebesse que ela estava curando todos. E aquilo foi mexendo com o seu ego. Esses espíritos vão interferindo dentro da casa. Então leiam esse livro que vocês vão ver muito bem como acontece essa interferência. E aí tem um detalhe. Há aqueles que, segundo Kardec, veem claro, ou seja, aqueles que detectam que há algum erro, alguma dificuldade com aquele médium com relação a isso, esses espíritos costumam afastar o médium dessas pessoas. Ele vai que isolando, é muito difícil. Vocês querem ver um exemplo? No livro Sessões Práticas e Doutrinárias, do Aurélio Valente. É um livrinho bem antigo, mas muito interessante. Ele fala de um médium. Esse médium era um médium, assim, vamos dizer assim, ele tinha uma mediunidade fabulosa. E ele era muito procurado nessa casa espírita. Então, o espírito se aproxima dele e devagarzinho vai trabalhando o ego desse companheiro. Era um ótimo médium. E aí vai trabalhando, e aí vai mostrando a ele que ele, na vida passada, ele foi um lord inglês. E aí, no seu aspecto, coisa e tal, ele foi trabalhando. E o companheiro foi mudando a sua postura com relação a isso. Até Bengala passou a usar eterno inglês. Vai vendo como os espíritos, devagarzinho, eles vão trabalhando o ego desse companheiro. O nosso querido presidente da federação, na época, eu não me lembro agora se era no Maranhão, era no Nordeste, ele percebe e desmascara o espírito. Desmascarou o espírito, o médium caiu, vamos dizer assim, em desgraça. Então, o Aurélio, ele falava para a gente o seguinte: como é difícil depois trazer esse médium de volta ao equilíbrio do trabalho. Como é difícil que o médium ele sucumbe de uma tal forma que tem essa dificuldade. Então, essa é a fascinação, o cuidado com as mensagens. Tinha um companheiro também, me lembro, lá num centro que nós trabalhávamos, em que ele fazia a abertura da desobsessão lendo uma mensagem. Aí um dia uma companheira chegou e falou para ele: meu amigo, que mensagens são essas que você está lendo? Aí ele falou assim: essas mensagens sou eu que recebo, geralmente no fim de semana lá em casa. Aí ela falou assim: mas quem foi que autorizou, né, da coordenação espiritual da casa, você abrir os trabalhos com as suas mensagens? E que tipos de mensagens são essas que estão chegando? E aí teve-se um problema sério para aquele companheiro depois retornar para o trabalho. Ele retorna, mas depois de relutar e entender o que estava acontecendo com ele. Ele estava sofrendo um processo de fascinação. E no terceiro tipo de obsessão é a subjugação. Kardec, ele não chama de possessão, ele usa o termo subjugação. Porque a possessão dá sempre a impressão de que o espírito que atua é um espírito demoníaco, né? Tem aquele tipo de aspecto, como se fosse um ser à parte. Então, Kardec não usava o termo possessão, usou o termo subjugação. E na subjugação, ele diz assim:
A subjugação é uma contrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu malgrado. Numa palavra, o paciente fica sobre um verdadeiro jugo. Ele diz aqui mais um pouco: a subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é constrangido a tomar resoluções, muitas vezes absurdas, comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensata. É como fascinação. No segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos voluntários. Então ele conta aqui a história de um companheiro que ele sofria esse tipo de obsessão, era subjugado. Então ele estava andando na rua, daqui a pouco ele era constrangido a beijar o chão. Se ajoelhava e beijava o chão. Então ele passava por esses constrangimentos. Estava andando, coisa. Depois tinha um outro também, que ele conta esse caso, em que ele vinha andando, se deparava com alguma mulher, e ele pedia aquela mulher em casamento. Olha só o ridículo que o espírito. E também com relação ao domínio corporal. Isso eu mesmo conheci ali na Vila da Penha, um companheiro que ele era subjugado nesse tipo. Então ele andava pelo meio da rua e, de repente, ele começava a fazer alguns gestos bem estranhos. É assim, ia andando. Depois ele parava, depois ele fazia. E, geralmente, quando tinha muita gente que estava passando na rua, ele começava a fazer esses gestos. Então, esses três tipos de obsessão, que é estudado na casa espírita, e que o mais importante para todos nós, se nós somos obsediados, se nós sofremos a interferência desses espíritos, então precisamos de um trabalho em que nós vamos nos liberando desse trabalho. Então, olha aqui. Então, eu trouxe aqui um trabalhinho nosso que chama-se Desobsessão e o Médium. Então, ele diz assim: a obsessão é quase que generalizada em toda criatura humana. É justamente quando a desobsessão se torna um trabalho difícil entre os homens. É perda de tempo querermos conseguir êxito numa desobsessão em pessoas que nada fazem para melhorar. Então, às vezes as pessoas elas chegam e dizem assim para a gente: lá em casa está uma confusão tremenda. Parece que há uma obsessão coletiva lá em casa. E como é que a gente faz? Será que se eu dando o nome, vocês podem fazer esse trabalho? Lá na casa a gente chama de socorro espiritual. Né? Desobsessão, mesma coisa. Aí eu falei: bom, tudo bem, pode dar o seu nome, dar o endereço, dá tudo direitinho. Mas os espíritos, de alguma forma, vão ser convocados a vir. Mas e aí? O que fez com que aqueles espíritos estivessem obsediando aquelas pessoas? Não foi a sintonia? Né? Então, se nós vamos trazer os espíritos para serem encaminhados, se aqueles encarnados também não se encaminharem na mudança de reforma íntima, as coisas vão ficar difíceis, porque aqueles podem ser encaminhados, mas outros virão, porque seremos atraídos pelo pensamento. Então, esse é a primeira dificuldade que se tem. Então, quando nós buscamos o trabalho de socorro espiritual, o primeiro é a mudança. E veja que todo trabalho com o médium é um trabalho em que nós vamos trabalhando o caráter do médium. Olha que coisa importante. O trabalho do médium, a gente poderia assim perguntar uma coisa bem interessante.
às vezes nós estamos conversando e a gente diz assim, há 20 anos atrás, você era bem diferente do que é hoje? E a gente tem como resposta, eu era bem diferente. Aliás, há 5 anos atrás, eu era bem diferente do que eu sou hoje. Então, a gente vai vendo que com o trabalho e com os espíritos, nós vamos aprendendo com eles a mudar essa nossa sintonia. Tem um trabalho que Kardec faz no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no segundo item. Kardec diz para a gente que os verdadeiros elementos, os elementos da verdadeira caridade, chama-se benevolência, indulgência, abnegação e devotamento. Ele dá 4 elementos para nós. Esses 4 elementos, benevolência é o bem pelo bem. Faça o bem distintamente, né? Procure, comece vendo o que o outro tem de bom, né? Porque muitas vezes a gente só vê o que ele tem de mal e potencializa muito aquilo, mas começa a ver o que ele tem de bom. Depois ele fala da indulgência, ele fala da nossa convivência. Aprendermos a conviver um com os outros. E é importante, tá? Porque isso faz parte das nossas relações uns com os outros, onde nós vamos muitas vezes vencendo também o nosso egoísmo e buscando dentro dessa relação na nossa felicidade. Depois ele fala da abnegação. Ele fala da abnegação, que é a renúncia. A renúncia que muitos de nós já fazemos em benefício do próximo. Então, quando nós estamos aqui sentados, numa noitezinha em que a gente já podia estar em casa, né, com a nossa jantinha, com a nossa sopinha tão quentinha, bom nesse tempo, nós já renunciamos um tempo para o nosso aprendizado. Olha só que coisa interessante. E o devotamento, que é fazer com amor. Tudo que você fizer, faça com amor. Esses 4 elementos, se nós nos reportarmos à casa espírita, e se nós nos reportarmos aos espíritos da casa, que coordena a casa espírita, nós vamos notar que eles trabalham isso o tempo todo em todos nós. Todo dia nessa casa, eu tenho certeza que vocês escutam falar em benevolência. Todo dia nessa casa se escuta falar em indulgência. Todo dia em abnegação. E todo dia está nos chamando ao trabalho com amor, se dedicar com amor. Eu não venho para o trabalho por obrigação, eu venho para o amor. O livro Nas Fronteiras da Loucura tem o Dr. Bezerra de Menezes falando da desobsessão. Ele diz que muitas vezes um trabalho de desobsessão ele começa a ser feito 40 horas antes da realização dele material. Então, muitas vezes, 40 horas antes, começa a ser realizado um trabalho para chegar na hora, por alguma banalidade qualquer, o médium não vai. Por algum probleminha qualquer, o médium não vai. O espírito vai, o mentor vai, o companheiro que vai ser tratado vai todo mundo, e o médium não vai. Então ele falou, faça com amor, se dedique com amor. E não pensar que simplesmente por ele faltar, haverá outros que vão suprir. Não. Os trabalhos são feitos, todo ele, antecipadamente, tudo preparado, para a gente chegar lá, sentar e está tudo certo. E trabalharmos com amor, com tudo aquilo que nós estamos fazendo. Então, vejo que todo esse trabalho, ele é realizado para que o médium, ele vá
entendendo e vai melhorando o seu caráter diante do trabalho. Vai se aprimorando moralmente. Porque para os espíritos que os guias, os protetores, para os espíritos, o caráter do médium é mais importante propriamente a mediunidade dele. Ele pode ser um médium não muito ostensivo, um médium normal, e ser um bom médium para os espíritos. Terá bastante atributos pelos espíritos, do que um médium que possa ser uma usina mediúnica de ostensividade, mas sem nenhum discernimento. Então, esse é o trabalho realizado. Uma outra coisa aqui é o nosso querido, nosso espírito Sheila. Eu trouxe isso aqui porque ela faz um trabalho, o Chico Xavier e o Valdo Vieira, que foram os companheiros que psicografaram. São vários espíritas, o livro é o Ideal Espírita, e esse aqui foi pela Sheila. Então ela vem mostrando para a gente alguns exercícios para que a gente possa fazer e nós irmos melhorando pouco a pouco. Eu costumo até falar que a gente, às vezes, fala em transformação. Então, o prefixo trans, ele dá uma coisa muito grande, dá um entendimento de alguma coisa que não está ao nosso alcance. Mas modificações dia a dia, trabalhando um pouco aqui, um pouco ali. Às vezes são capazes de dizer assim: ah, mas eu sou colocado à prova no trânsito, porque eu não tenho paciência no trânsito. Mas todo dia eu estou no trânsito. Todo dia eu estou no trânsito. Então chega uma hora em que precisamos começar a fazer esse trabalho. Então ela mostra para a gente alguns exercícios. Eu vou dar só alguns mesmo, porque não vai dar tempo de dar todos. Mas ela deu 20 para a gente trabalhar. E o primeiro que ela deu é justamente executar alegremente as próprias obrigações. Não fazer nada obrigado. Tudo que você fizer, faça. Faça com amor, faça com carinho, com dedicação. Né? Não faça por obrigação. Né? Faça por amor. Hoje em dia é muito comum as pessoas trabalharem em coisas que não tem nada a ver com a formação delas. Eu estava até vendo uma notícia hoje no Jornal da Tarde, e é bem interessante. Mas tinha um companheiro que ele era um consultor, ele estava muito bem, ganhava muito bem de uma empresa, que de repente ele foi mandado embora. E aí ele conseguiu agora um emprego de vendedor. É um vendedor interno. Trabalha lá com um laptopzinho dele, deve ser dele. E o repórter passou por ele e falou assim: como é trabalhar agora como um vendedor? Ele só faltou falar como um simples vendedor, né? Quando você era um consultor, você ganhava bem, numa empresa de grande porte, coisa e tal. Ele falou: a diferença é muito grande, né? Até mesmo pelo que eu ganhava, pelo que eu estou ganhando agora. Mas, se eu me empenhar com vontade, com amor, eu posso chegar aonde eu quero. Entendeu? Então, ele não está se sentindo agora diminuído por isso. E está lá, está animado com o que ele está fazendo. Até mesmo porque ficar desempregado é uma coisa bem desagradável. Né? Mas está fazendo com amor uma situação que ele não estava acostumado com aquilo. Então, fazer com obrigação, principalmente nos nossos trabalhos, na nossa casa espírita, né? Vamos trabalhar com amor, né? Vamos trabalhar com muita dedicação, porque os espíritos trabalham com dedicação. Uma coisa muito importante também para nós trabalharmos
essa nossa sintonia. Silenciar diante da ofensa. Isso para nós é até tranquilo, né? Não há problema nenhum. Ah, eles estão rindo. Não há problema? A gente já está acostumado, já. Dá outra face, não dá? Dá não? É? Silenciar diante da ofensa. Vai ter que começar isso hoje, tá? Começa hoje, quem sabe daqui a 3 reencarnações a gente vai resolver. Começa hoje, bom, vamos aos pouquinhos, vamos lá. Esquecer o favor prestado. Olha só uma coisa também. Às vezes a gente ajuda e depois fica reclamando que não agradeceram para a gente. Agora tu vê, ajudei tanto fulano, não deu nem um obrigado. Ajuda e passa, vai embora. Ajuda é semear alguma coisa de bom quando a gente ajuda. Um companheiro, ele e a esposa estavam no aeroporto, tinha um tempinho antes da viagem, aí ela falou para ele assim, vamos tomar um café lá no bar. Ele, vamos. E aí pediram café, mas aí estava um problema lá com a atendente, ela estava meio chateada, não sei com o quê, e estava meio difícil o negócio. E a mulher do companheiro se irritou com a demora do café. Mas ele se manteve calmo. Ele olhou a situação e se manteve calmo. Mas aí ela não aguentou. Ela quer saber, eu vou falar com o gerente, porque ele tem que fazer valer os meus direitos. Aí ele disse para ela assim, tá bom, mas primeiro você ajuda, depois tu corre atrás dos teus direitos. Aí ele falou assim, aguardou, até que ela veio e botou o café dos dois, tal, mas a mulher engolindo o sapo aqui, tá aqui. Ele tá aqui, acabou de tomar café, o companheiro chegou, chamou a atendente e falou assim, eu posso te dar um abraço? Apertou a mão dela e deu um abraço. E começou a desejar muitas coisas boas para aquela, que você tenha um dia feliz, que você isso, que você aquilo, você aquilo. E ela disse simplesmente para ele, nunca ninguém fez isso comigo. Mas ele falou, primeiro ajuda, depois vai atrás dos direitos. Entendeu? Ajuda. Outra coisa é semeia. Semeia o bem aonde você vai. Às vezes a gente fica querendo a colheita. Mas eu vou colher. Vai colher o quê? Quer que Deus mandou tu colher alguma coisa? Deus mandou tu semear. Aí você semeia e espera. Esse problema da espera para nós é que é difícil. A gente fica assim, eu quero a colheita agora. Sei lá quando é que vai vir essa colheita. Mas semeia e passa. Vamos embora, vamos seguir. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Começar a fazer esse trabalho, né? Emudecer a nossa agressividade, essa é boa também, né? Emudecer a nossa agressividade. O meu filho, ele é o meu fiscal. Eu tenho um filho de 17 anos, que é o mais novo, e quando ele está no carro, ele é que me fiscaliza. Porque quando eu tomo alguma fechada ou algum problema acontece, aí eu tranco a boca, ele fica olhando para mim. Ele, agora tu vai botar em prática o que você aprendeu no Espiritismo. Aí eu falei assim, mas eu estou com a vontade de falar alguma coisa. Ele, não vai falar nada, fica calado. E vamos seguir em frente. Tá? É assim que ele fala comigo. Ele é da evangelização lá do Leon Denis. Ele fala assim comigo. Ele me ensina muito. Uma vez eu avancei o sinal vermelho. Eu avancei porque era noite. Fiquei preocupado de parar no sinal mesmo. Não tinha ninguém atravessando, mas aí ele já tinha seus 10 anos de idade. Aí quando ele chegou, eu passei o sinal vermelho, ele falou assim para mim, pai, sinal vermelho é para parar. Eu falei, eu sei, filho. Verde siga, vermelho pare, amarelo atenção. Ele falou, mas por que você avançou o vermelho? Porque está tarde, eu estou preocupado com você
E eu não quis parar ali, que é muito perigoso. Mas, pai, o que a gente aprende na lei é para parar. Aí eu falei, tá bom. Olhei para ele assim, tá bom. Você está certo. Tá? Mas a gente sabe muito bem porque que a gente não para muitas vezes à noite no sinal. Nós sabemos, às vezes é perigoso mesmo. Né? Perto da minha casa até tiraram os pardais, justamente por causa disso. Entendeu? Não condenar a opinião que divergem da nossa. Porque muitas das inimizades acontecem por pontos de vista diferentes. Pontos de vista diferentes não quer dizer que o cara é meu inimigo. Apenas ele pensa de forma diferente. E acha que quando a gente casa também, o casalzinho pensa igual? E aí? Ah, não, ele vai ser do jeito que eu acho que ele tem que ser? É assim que funcionam as coisas? A gente, eu vou depois que casar, tudo bem. Depois que casar, tu vai ver só o que vai acontecer com ele. Nada, não vai acontecer nada. Vai ficar pior até do que era antes, se bobear. Por quê? Porque muitas vezes divergimos. Mas isso é que é bom. Essa questão da convivência é justamente ideias diferentes, vai fazer com que a gente vá se elevando e vá progredindo. E a última, para a gente fechar, é a número 7, eram 20, tá? Mas quem quiser depois o papelzinho, eu até o dou aqui para tirar xerox. Isso é abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Tá? Então, aqui já está uma forma com que a gente vai exercitando algumas coisas muito difíceis para nós, mas dia a dia. É muito mais fácil assim, esse exercício, do que nós radicalizarmos e aí as coisas, de repente, ficam muito mais difíceis. Muita paz no coração de vocês, que Deus abençoe a todos. Graças a Deus.